Muito já se escreveu acerca de Martim Lutero, muito já se falou acerca dele, de tal forma que Paul Alteus chegou a afirmar que Martim Lutero é um oceano. Mas quem exatamente foi Martim Lutero? Provavelmente uma boa definição nós encontramos aqui na obra de Obermann, em que ele diz, contando quando um mensageiro enviado por Justo Jonas para anunciar a morte de Lutero chegou a Wittenberg em 19 de fevereiro de 1546, 3 dias antes do cortejo fúnebre. A cidade e a universidade estavam totalmente despreparadas para as notícias. Era bem cedo de manhã e, como era usual durante o semestre, Philip Melanchthon, colega e companheiro em lutas de Lutero por longa data, estava em pé no salão de preleções, explicando a Epístola de São Paulo aos Romanos para os estudantes. No meio da preleção, o mensageiro irrompeu com a notícia da morte de Lutero. Melanchthon esforçou-se por controle, incapaz de falar, mas, finalmente, com sua voz trêmula, contou aos seus alunos o que acontecera, rompendo em angústia com o grito horrorizado de Eliseu, quando este viu Elias ascendendo aos céus na carruagem de fogo. O cocheiro de Israel tombou. Por isso, Lutero ainda é tão importante, mesmo mais de 500 anos depois da Reforma Protestante. E para estudar mais sobre Lutero, eu preparei aqui uma bibliografia selecionada, tanto em português quanto em inglês, e eu dividi em 3 obras que falam do que Lutero escreveu, que trazem, né, obras que trazem na íntegra o que Lutero escreveu, biografias e obras comentando sobre a teologia de Martinho Lutero. A principal fonte para os escritos de Lutero é a chamada edição Weimar, também conhecida como Weimar-Ausgabe, que é sempre indicada pela sigla WA. É uma edição crítica completa de todos os escritos de Martinho Lutero e seus enunciados verbais, tanto em latim quanto em alemão, as 2 línguas em que Martinho Lutero escreveu. O título oficial dessa edição é Dr. Martin Luther's Werk, Kritische Gesamtausgabe. Também estão incluídas as conversas à mesa de Lutero, a famosa Tischrede, as suas cartas, suas correspondências, brief, e a sua tradução da Bíblia. As 3 subséries, Tischrede, de Deutsche Bibel e Briefwechsel, são numeradas separadamente. O trabalho editorial da WA começou em 1883, por ocasião dos 400 anos do aniversário de Lutero, sendo concluído somente em 2009, totalizando 112 volumes, distribuídos em 127 tomos, com aproximadamente 80.000 páginas. Existem outras fontes contendo os originais de Martinho Lutero, tanto em alemão quanto latim, mas essa é a completa e que traz também uma proposta de edição crítica, mostrando como, ainda em vida, houve ligeiras diferenças, né, na hora de publicar das obras de Lutero. Ainda em vida, as principais obras dele tiveram dezenas de edições.
Mesmo assim, isso aqui dá a ideia do quanto ele escreveu. Agora, obviamente, não foi somente Lutero quem escreveu. Escreveram também, transcreveram as pregações dele, e também esse Tschreden é bem interessante porque, estando à mesa, apenas para conversar, para comer, almoçar, etc. e tal, amigos resolveram transcrever tudo o que Lutero falava. A WA é dividida em 4 séries. A primeira, conhecida apenas como WA, ela traz todas as obras de Lutero, sejam aí escritos polêmicos, preleções, comentários bíblicos, 73 volumes distribuídos em 88 tomos. Aí vem depois o Tschreden, são 6 volumes e são conhecidos pela sigla WATR. Depois tem as diversas edições, ainda em vida de Lutero, né, da sua tradução da Bíblia em alemão. E não somente o conteúdo do texto bíblico. Você tem aqui também as introduções riquíssimas de Lutero a cada um dos livros da Bíblia. Então, nós temos 15 volumes. E aqui conhecido pela sigla WADB. E, por último, todas as cartas e correspondências que Martinho Lutero trocou com diversas pessoas. São 18 volumes e são indicados pela sigla WABR. E aqui eu mostro como são as indicações bibliográficas do WA. E aqui uma fonte, né, que você encontra é na Wikipedia. Além dos originais em alemão e latim, temos também as obras de Martin Lutero com uma espécie de tradução padrão acadêmica, uma espécie de tradução oficial para a língua inglesa. Não traz todas as obras ainda, é um trabalho ainda em andamento, mas é muito consultada, justamente pelo fato dela ser essa tradução oficial e também trazer algumas observações aí sobre os originais de Martinho Lutero. Então, Luther Works, e ela é indicada pela sigla LW. Num primeiro momento, houve a edição de 55 volumes entre 55 e 86. Depois, foram lançados outros volumes, ela é prevista até o volume 82, e até o momento, além dos 55 primeiros volumes, você tem do 56 ao 62, 67 ao 69, o volume 73, e do 75 ao 79. Como é uma obra temática, vai agrupando num volume preleções, no outro cartas e etc. e tal, por isso que está irregular com relação à numeração, não está acompanhando. Ainda pode ser encontrada essa coletânea na língua inglesa. Então, num volume só, as principais obras teológicas de Martinho Lutero. E aí ela é organizada também tematicamente. Já está na 3ª edição, tendo apenas num único volume, é o mais extenso que você tem na língua inglesa. Em português, nós temos o comentário a Romanos, junto com o Catecismo Menor.
Lembrando que o comentário a Romanos é justamente o comentário, tendo aqui o comentário do capítulo 1, versículo 17, que permitiu Martinho Lutero deflagrar todo o movimento da Reforma Protestante. Nós temos aqui as conversas à mesa de Martinho Lutero, publicada pela editora Monergismo. Agora, detalhe, não está completa em português. Lá na edição de Weimar, são 6 volumes. Aqui você tem um único volume condensado. Então, você tem uma seleção. Como tudo em português é resumido, é cortado. Aqui nós temos 2 exemplos daquelas que são consideradas as 2 principais obras de Martinho Lutero. Da Liberdade do Cristão, junto com alguns prefácios à Bíblia, da editora Unesp, e do Cativeiro Babilônico da Igreja, publicado pela editora Martin Claret, em 2007. Na verdade, tanto uma quanto a outra você encontrará em outras editoras, outras edições. Inclusive, aqui, essa edição do Cativeiro Babilônico da Igreja traz ao final as famosas 95 teses, sendo que as 95 teses você também tem várias edições mostrando o conteúdo das 95 teses. Agora, o mais extenso que nós temos em português são as obras selecionadas, do volume 1 ao 13. Eles prometeram até o 14º volume, mas por enquanto está publicado até o volume 13. E qual é a vantagem? Deixa eu voltar aqui. Martim Lutero, ainda em vida, ele publicava tanto em alemão quanto em latim. E algumas obras ele optou por ter uma versão em latim e uma versão em alemão. Da Liberdade do Cristão, que muitos consideram a principal obra dele, ela foi publicada primeiro em latim e depois ele fez uma espécie de resumo em alemão. Essa edição da editora Unesp é uma tradução dessa abreviação, digamos assim, em alemão. Já aqui, no volume 2, você tem o texto na íntegra traduzido do latim, ou seja, o texto maior, o texto completo. Então, aqui dá para perceber. Enquanto nos originais em alemão e latim você tem mais de 100 volumes, no inglês ainda não chegou a 82 volumes, ainda não está completo, e no português você tem esses 13 volumes. Além desses 13 volumes, você tem uma coletânea de escritos, ou seja, eu quero num volume só as principais obras de Martinho Lutero. Então, tem essa versão aqui da editora Vida Nova, lançada em 2017, por ocasião do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Para começar a comentar um pouco dessa bibliografia comentada, vamos pelas biografias. Em português, você tem Cativo à Palavra, de Roland Bainton. É uma obra antiga, não deixa de estar um pouco defasada, porque ela é de 1950, mas ela recebeu uma tradução em português agora, em 2017. Mas é considerada a biografia mais popular, a leitura mais fácil, mais conhecida. Temos essa obra do Febvre, do Lucien Febvre, Martim Lutero, Um Destino, publicado aqui pela editora Três Estrelas em 2012. É um historiador. Temos essa aqui que, em inglês,
seria a mais atualizada de Müller, já está na segunda edição, 2015. E temos essa obra do Obermann, que eu citei lá no início, que é uma biografia conceitual, ou seja, por ele ser um historiador também, ele vai analisando todo o contexto histórico que permite que ocorra todo o desenvolvimento teológico de Martinho Lutero. Temos aqui em português essa obra de Hopper, que é uma historiadora também, muito boa, Martinho Lutero, Renegado e Profeta. E temos aqui, embora muito resumido, temos essa obra do Vantuil Santos, que é um pastor assembleano, que é uma maneira de você ter, de maneira bem resumida, talvez assim, uma primeira leitura, né? Um primeiro contato, né, com Lutero, para que você tenha todo um panorama, tanto da época em que Martinho Lutero viveu, a vida, ou seja, a biografia e todo o seu legado. Um pequeno resumo, né, bem resumido, aliás, né, de toda a sua obra e o legado que ele deixou com esta obra. Vamos agora falar das obras sobre Lutero. Depois de ter falado dos escritos originais de Martinho Lutero e das biografias, vamos falar agora de obras acerca de Lutero. A mais abrangente que nós temos em português, traduzida em português, é esta obra de Paul Alteus, A Teologia de Martinho Lutero, que foi publicada pela editora Ubra em 2008, mas ela é da década de 60. Temos aqui esse artigo que mostra a relação de Martinho Lutero com o espírito pentecostal. Inclusive, eu estou para escrever um artigo sobre isso, como Martinho Lutero ele tem toda uma importância no pentecostalismo. Temos esse outro artigo que fala da compreensão de Martinho Lutero sobre razão. Quando nós lemos os escritos de Martinho Lutero, tem horas que dá a impressão dele ser contra a razão, em outros momentos ele parece ser favorável, mas ele tem uma dupla compreensão do que seja razão. E aqui nessa obra de Gerhard Eberlin, um grande especialista em Martinho Lutero, nessa obra que foi publicada em 1988, Pensamento de Lutero, tem um capítulo pequeno que fala exatamente sobre isso. Qual é a compreensão de Martinho Lutero acerca da razão? Temos essa obra aqui de 97, que é exclusivamente sobre a teologia da cruz. A teologia da cruz é um dos pontos teológicos mais importantes de Martinho Lutero. Nós temos até em português obras falando sobre a teologia da cruz, mas essa aqui é a mais ampla, embora ainda não traduzida em português. Nós temos aqui Timothy George, que é um grande pesquisador da Reforma. Lendo a Escritura com os reformadores, ele tem um capítulo sobre Lutero. Também no Timothy George, nós temos aqui a Teologia dos Reformadores, que está na segunda edição, que ele revisou e ampliou. Ela é da década de 80 e recentemente ele ampliou, inclusive acrescentando um capítulo sobre William Tyndale. E ele tem um capítulo, o capítulo sobre Lutero é excelente. Um primeiro, além daquele livro que eu falei lá atrás, esse capítulo aqui na Teologia dos Reformadores seria também uma boa introdução, né, para quem quer começar a entender um pouco acerca de Lutero, de sua importância, sua obra. Ele traz até no final uma pequena bibliografia, bem atualizada, que eu aproveitei boa parte dela. Nós temos essa obra do Gritz, é um outro grande especialista em
Martim Lutero, ele faz aqui uma leitura revisionista. Essa obra é de 83, por ocasião do aniversário dos 500 anos do nascimento de Martim Lutero, e aqui ele fez uma reimpressão, né, uma reedição em 2009. Também do Grit tem essa obra, que é um livro fininho, de cento e poucas páginas, mas bem interessante, que é sobre a espirituosidade de Martinho Lutero. O quanto ele lidava com um senso de humor, ele era sarcástico, como ele tratava várias situações de maneira engraçada. Temos essa obra aqui de outro especialista, um bom especialista em Martinho Lutero, Hendricks, e temos essa obra que também bem atualizada, ainda não traduzida em português, infelizmente, Martinho Lutero, um reformador visionário. De que forma, até que ponto ele foi visionário na sua época. Temos essa obra que foi publicada em 1976, de Leschen, que é Contendendo com Lutero. É uma obra que fala especificamente das questões contraditórias em Martinho Lutero. Ele tem essas questões contraditórias. Ele parece, uma hora, ser progressista, em outros momentos, ele parece ser extremamente conservador, até mais do que poderia ser para alguém que lutou contra todo o sistema da época. Mas essa obra, ela, apesar de ser antiga, ela é bem importante sobre essa análise. Temos aqui, em inglês, uma obra bem atualizada, bem importante, sobre a teologia de Martinho Lutero, de Lowes. Temos essa outra obra atualizadíssima, de 2017, que fala especificamente de Martinho Lutero e a maneira como ele interpreta e lê a Bíblia. Temos essa obra aqui traduzida em português, Teologia da Reforma. Ela é temática, é como se fosse uma teologia sistemática da Reforma, e ela faz uma boa análise em vários capítulos do que Martinho Lutero ele pensava acerca de diversos assuntos. E temos aqui essa obra de 2007, né, que é a análise do método de interpretação de Martinho Lutero. Existem muitas obras que analisam isso, como Martinho Lutero ele interpretava a Bíblia. Temos também esta obra de Vogel, que é um capítulo deste livro, também lançado em 2017, acerca da hermenêutica da teologia bíblica e da tradução de Martinho Lutero. Temos essa obra que, felizmente, foi traduzida em português, Deixa Deus Ser Deus, que é, em português, o que nós temos de melhor acerca da teologia da cruz de Martinho Lutero. Ele vai tangenciar acerca de outros pontos teológicos de Martinho Lutero, mas o foco é justamente essa questão da teologia da cruz e como ela vai determinar outras questões teológicas de Martinho Lutero. E encerrando aqui, nessa seleção que eu fiz de obras sobre Lutero, nós temos aqui Lutero e a Teologia Pentecostal, que são 6 artigos, 3 escritos por luteranos e 3 por pentecostais, exatamente focando esta relação que existe entre Lutero e a teologia pentecostal. É uma obra que foi escrita agora em 2018. Vale a pena ler e verificar
como você tem essa relação.